Amém, meus irmãos, paz do Senhor, boa noite. Sou eu, pastor Wellington. Essa noite aqui nós vamos falar um pouquinho aí sobre a escola bíblica dominical, né? Geralmente ali na nossa congregação ali no Jardim Califórnia, nós fazemos a nossa escola bíblica dominical no sábado à noite, a partir das 17h30, né? Porque é um horário mais cabível a todo mundo ali. Então, para acabar ajudando ali, né, nós pegamos e mudamos esse horário. Enfim, como nós não temos a possibilidade, né, de podermos estar reunidos ali na nossa congregação devido ao isolamento, né, da quarentena, nessa noite aqui vamos estar fazendo aí um pequeno resumo, né, sobre a escola bíblica dominical, sobre esse trimestre, né, porque amanhã se iniciará, né, oficialmente o segundo trimestre de 2020, né, e esse trimestre aqui vai ser um trimestre muito bom, de fato muito bom mesmo, porque esse trimestre aqui ele vai ser um trimestre bíblico, né? Geralmente tem variações, tem trimestre que é temático, tem trimestre que é bíblico, né? Então nessa feita nós vamos estar estudando um trimestre bíblico. E qual é o livro que vamos estudar nesse trimestre? Vamos estudar sobre o livro de Efésios, tá? Uma carta de Paulo para a igreja de Efésios. Nessa carta vamos descobrir muitas coisas boas, né, que o apóstolo Paulo tem ensinado aí para a igreja de Éfeso e que perdura até os nossos dias atuais, tá? A lição de número do segundo trimestre aqui tem o título assim: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu tô aqui, não tô com material impresso na mão, tá? Então vou ter que ficar aqui pelo próprio computador mesmo, porque eu tenho a lição ela aqui em PDF, que acabou auxiliando bastante, né, nesse momento aí. E na lição de número 1, nós vamos estudar hoje a carta aos Efésios, saudações aos destinatários. O texto áureo diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A epístola, a verdade prática diz assim: A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Aqui, depois que você tiver com a lição, eu até aconselho ainda, né, o pessoal aí sempre estar lendo as leituras diárias da revista da CPAD, que são leituras aqui que são versículos que de um dia por semana, né? Tem aqui, nem no caso dessa primeira lição aqui, segunda, terça, quarta, quinta-feira, aqui, sexta, sábado, tá tudo aqui explícito aqui para os irmãos, e são textos aqui que é referente à aula, né? Então vai esclarecendo algumas coisas, vai tirando algumas dúvidas aí, tá bom? A leitura bíblica em classe eu não vou citar aqui para vocês, mas se vocês quiserem tomar nota aí, Efésios capítulo 1, do 1 ao 2, e em seguida Atos dos Apóstolos 19, do 1 ao 7, tá? Lucas, no caso, vai escrever aqui em Atos, né? Falando aqui, relatando o que Paulo tinha ditado para ele. Bom, mas enfim, como essa daqui é a primeira aula que nós estamos fazendo, né, via online, então vai ter alguns tropeços, algumas coisas que a gente vai se acertando, né, até poder estar normalizando aí, ou se adaptando, né, com aquilo, com as ferramentas que temos nas mãos aqui. O assunto desse trimestre é a carta de Efésios, que nem eu falei para vocês. O escritor dessa carta é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão, no Distrito Federal, doutor em teologia e licenciado em filosofia. É um grande homem de Deus, tá? Tenho escutado algumas mensagens dele aí e é muito coerente, explica muito bem, como se dizem, né? Tem bala na agulha, né? Tem bagagem aí. Então, eu acredito que esse segundo trimestre aqui de 2020 vai ser bem produtivo, né? Principalmente para aqueles que são amantes da literatura judaica e da cristã, que é no caso o Novo e o Velho Testamento. Mas antes de começar a ler a introdução aqui, vamos estar fazendo uma oração, né? Pedindo para que o nosso Deus possa abrir o nosso entendimento,
nossa capacidade de poder absorver a sua palavra. Amém? Ore comigo. Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos na tua presença. Agradecido, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor, estar na tua presença. Pai, peço a ti nesta noite que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Revela, Senhor, a tua palavra em nossos corações e nos ajude, Senhor, a compreender, Senhor, a tua mensagem. Abençoe, Senhor, a todos os seus filhos que irão ouvir, Senhor. Abençoe a todos os professores que estão nessa mesma incumbência. Abençoe, Senhor, a tua igreja no modo geral, Senhor. A todos que se dedicam, Senhor, ao ensino e ao aprendizado da tua palavra. Abençoe, Senhor, repreenda todo o mal e derrama, Senhor, bênçãos sem medidas, Pai. Aquela chacoalhada, sacudida e transbordante, meu Pai. Pai, é o que eu lhe peço, Senhor, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus e que trabalha por nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deixa eu baixar aqui. Isso. Queridos, nessa introdução, né, o escritor ele coloca assim, ó, presta atenção. Se você tiver com a lição em PDF, talvez fica difícil, né, de acompanhar, porque às vezes está assistindo pelo celular e a lição também está no celular, então acaba dando um conflito, não vai dar para ler e para escutar ao mesmo tempo. Então eu vou ler ela aqui, vou ler um pouco mais corrido para não ficar tão extenso o vídeo, tá? Mas que vocês possam obter o conteúdo da revista, porque o conteúdo é bom, tá? Que nem essa primeira lição aqui, ela é de caráter introdutório, né? Ela vai jogar na mesa algumas características, né, de como foi escrita, qual era o público, quais são as dúvidas, né, que tinha e quais são as certezas também, tá? Aqui na introdução, o escritor começa assim, ó. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Bom, queridos, primeira coisa é que essa carta ela é denominada, como o próprio escritor colocou aqui, como a rainha das epístolas. Por quê? Tem um motivo. A maior epígrafe de Paulo, que é reconhecida pela maioria dos teólogos aí, é a carta aos Romanos, né, como a carta mais doutrinária ali e tal. E Efésios, ela não fica atrás. Por quê? Na carta aos Romanos, Paulo trata sobre a salvação, justificação pela fé, né, pela graça ali e tal. E aqui na epístola aos Efésios, Paulo ele trata diretamente com a igreja, né? Ele trata de uma forma muito simples, né, de se entender. Ela é uma leitura muito simples de se entender, não precisa de ter nenhum grau didático aí ou escolástico aí para poder compreender aquilo que está escrito ali na carta de Éfeso. Então por isso que ela se torna uma carta fácil de se aprender. E eu aconselho a você a debruçar na carta aos Efésios, tá? Porque é uma carta aí que tem muito a nos ensinar. E eu fiz aqui só um planinho aqui de alguma divisão, porque existem várias divisões apresentadas, tá bom? Tem as oficiais, né? E tem as entrelinhas aí também, né? Eu fiz uma aqui que eu acho que acaba sendo bem interessante você ter esse conhecimento. Aqui, ó, eu dividi em 10 pontos a carta de Efésios, tá? Nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, tem algumas dúvidas aí a respeito da carta de Efésios, mas eu dividi aqui em 10 pontos. O primeiro ponto é: Cristo é a cabeça da igreja. Segundo, Cristo é a pedra angular. Terceiro, Cristo é o Salvador e santificador da igreja. Quarto, Cristo concede ministros à igreja. Quinto, Cristo alimenta e cuida da igreja. Sexto, a igreja e seus membros crescem em Cristo. Sétimo, Deus manifesta na igreja a sua multiforme sabedoria. Eu acho fantástico isso daqui, essa questão de que Paulo coloca aqui que pela igreja a multissabedoria de Deus ela é manifestada aos principados e potestades. Eu acho isso daqui
sensacional. Oitavo, a igreja se submete a Cristo. Nono, Cristo amou e se sacrificou pela igreja. E décimo, que a igreja se arma com as armaduras espirituais. Tá? Então eu fiz essa divisão aqui, né? Na verdade eu absorvi essa divisão aqui de 10 pontos, que eu achei bem interessante. Ela é bem fácil de poder se identificar com ela, tá? E o comentarista aqui coloca aqui, ó, que nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola, que são exatamente essas daqui que eu acabei de falar para vocês, tá? Como Cristo, cabeça da igreja. Existe aí diversas ideias, né, de que quem é a cabeça, quem é cauda e tudo mais aí. Porém, na questão aqui, tanto de Efésios como de Colossenses, Paulo ele apresenta Cristo sendo a cabeça da igreja irrevogavelmente, entendeu? E nós sendo partes do seu corpo, sendo membros, né, desse glorioso corpo aí celestial, tá bom? Essa daqui é uma introdução bem simples, espero que esteja fácil de ouvir aí e fácil de entender também, tá? Aqui a primeira, a autoria e data. Número 1, a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, tá? O primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo, que era na casa da tribo de Benjamim. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Às vezes nós vamos começar a ler as cartas de Paulo, parece até que pode ser um tipo de arrogância de Paulo, né? Ele já se apresentando como apóstolo, né? Ali no caso. Mas se você olhar com mais carinho e entendendo qual é a característica de Paulo, você vai ver que isso daí é simplesmente um modo de ele se identificar aos seus leitores, né? Você vai ver aí que nas 3 epístolas que Paulo tem a sua autoria, ele sempre vai se apresentar como o apóstolo, né? Porque existia na sua época ali, existiam pseudos ali, pessoas que poderia se disfarçar, né, de apóstolo, como tinha, né, no caso como os falsos apóstolos, como ele mesmo ensinou a igreja a se defender. Pedro também ensinou a igreja a se defender, e todas as cartas, tanto escrita por Paulo, tanto escrita por Pedro, a carta das prisões, as cartas até anônima, ela tem uma característica, né, dos seus escritores. No caso da carta aos Hebreus, ela é até uma incógnita ainda pelos grandes estudiosos da Bíblia ainda, porque ao mesmo tempo que ela tem a característica de Paulo, ela também perde a sua característica, né? Então todos os apóstolos têm uma assinatura. No caso de Paulo aqui, ele não reivindica a supremacia, né? No caso, ele não quer mostrar que ele é superior, mas pelo contrário, é a assinatura dele que ele está mostrando para os seus leitores que ele mesmo escreveu essa carta, ou no caso ditou, ou né, narrou, no sentido aí para pessoas entender, tá? Então eu não vejo como uma coisa, uma supremacia, uma arrogância de Paulo, porque tem algumas pessoas que pode até achar assim, mas por que Paulo sempre começa desse jeito, né? Mas eu acredito que seja mais na questão de identificação, tá? Então a sua autoria. E a grande maioria dos historiadores, a grande maioria dos pastores, a grande massa acredita piamente que foi Paulo, tá, que escreveu a carta aos Efésios. Porém, no ano 1805 surgiu um inglês polêmico, tá, chamado Edward Everson. Ele levantou uma teoria de que não foi o apóstolo Paulo quem escreveu, né, essa carta aos Efésios, porque ele usa argumentações de que tipo Paulo ele tinha muita afinidade, né, com aquela igreja. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo, ele na sua terceira viagem,
ele foi lá e fundou a igreja de Éfeso e ficou por 3 anos lá, né? Então, se você pegar todas as cartas de Paulo, você vai ver que no final dele ele vai dar uma saudação, vai nomear algumas pessoas nessa saudação, vai mostrar o carinho que ele sente, né, em alguns trechos ali pela igreja. E no caso de Éfeso, ele não faz isso. Fica uma coisa meio que nula, entendeu? Porque não é uma carta pessoal, não é uma carta direcionada por um só objetivo, mas é uma carta bem abrangente, uma carta aí que causa algumas estranhezas na questão de ter sido Paulo ter escrito, tá? Porém, isso daí é uma teoria, né, levantada aqui por Edward. Tem muitas pessoas que concordam com isso daí, mas a posição da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tá bom? É de que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, tá? Então, sendo assim, nós apoiamos porque não tem o que difere, né? Não tem nada que venha desabonar a carta, tanto do seu escritor, que nem no caso de Hebreus, nós não sabemos quem é o escritor, mas mesmo assim consideramos como inspirada, né? E a carta de Paulo, ou na carta de Efésios, ela é uma carta 100% inspirada, e nós não temos dúvida disso daí, por causa do seu cunho doutrinário, por causa da sua fidelidade à doutrina que Cristo tinha ensinado, tá bom? Então era mais ou menos essa questão aí de que Paulo não tinha, né, escrito essa carta aí, mas ela acaba se perdendo um pouco aí, devido aos pais da igreja, desculpa, devido aos pais da igreja, devido aos defensores, né, dessa teoria. Na parte 2, está escrito assim, ó: assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Isso daqui é muito interessante. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica em ressalva pela vontade de Deus, isso é, não escolhido por homens. Eu achei bem interessante essa questão aqui, de que ainda até o escritor colocou assim, ó: provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Por que eu achei bem interessante isso daí? Se você analisar a vida de Paulo ele era um estrategista. Ele era um camarada fora de série, ele era fenomenal. Paulo, ele não era um ignorante, tá? Ele não caiu aos pés de Cristo no caminho de Damasco e no outro dia ele já saiu já pregando o evangelho aí de qualquer jeito, não. Não, Paulo não fez isso daí não, como muitos pensam. Esquece isso daí. Se tiver prova disso daí, eu mudo minha opinião, mas no caso contrário, eu sei que não tem. Paulo, antes de ele ter o encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele foi criado aos pés de Gamaliel, né? Estudou na escola de Hillel, um dos grandes ali de Jerusalém, um dos grandes pensamentos, um dos maiores grupos de estudo da Torá. Paulo, ele estudou com certeza as filosofias da sua época. Paulo, ele não era simplesmente uma pessoa que não entendia. Paulo, ele tinha uma retórica. Paulo, ele era um camarada fenomenal, ele era fora do sério. Ele mesmo se intitula zeloso, né? Zeloso da lei. Um camarada que se dispunha a defender, né, aquilo que ele aprendeu. E ele estava vivendo no meio dos platonistas, no meio dos seguidores de Heráclito, no meio de seguidores de Aristóteles, porque Paulo, ele nasceu nesse meio. O mundo ali, querendo ou não, era romano, né? Tava tendo ali, a helenização já existia ali no meio, existiam os epicureus, os estoicos. Então aquilo, a questão filosófica, a questão litúrgica do conhecimento, Jerusalém, aqueles meados ali, era berço. Então Paulo, ele não era nenhum ignorante. Paulo, ele tinha uma grande bagagem, né, nisso daí. E depois que ele teve encontro com Deus, com Cristo no caminho de Damasco,
a própria literatura cristã vai anunciar que Paulo saiu e foi aprender de Deus, vai aprender de Cristo, foi aprender o que era graça. E depois de 14 anos ele volta, e quando ele volta ele começa as viagens missionárias deles, é onde que ele começa a escrever as cartas. Então ele tem a bagagem antes de conhecer a Cristo, que ele considerou como esterco, no caso, né? E depois disso daí, da conversão dele, ele teve mais, aprendeu a aplicar, né, aquilo que ele tinha aprendido do antigo. E acredito eu que nessas indas e vindas, Paulo ele aprendeu que não se deve de chegar de qualquer jeito para se evangelizar. Entendeu? Que nem, por exemplo, para eu conversar ou para eu instruir alguém que idolatra um santo, eu não tenho que chegar chutando o santo. Se eu chegar chutando o santo, o que o camarada vai fazer? Não vai me dar nem atenção. Então, usamos estratégias. Em vez de falarmos contra o santo, engrandecemos a Cristo. É onde que vemos o poder de Deus na sua eficiência. Quer um exemplo de Paulo fazendo isso daí? Quando ele chega em Atenas. Ele chegou em Atenas, ele deu uma volta na cidade, ficou perplexo, né, com o zelo deles, até que ele chega, quando ele sobe lá no Areópago lá, ele começa: senhores atenienses, vejo que em tudo sois o quê? Supersticiosos, são zelosos. Eu sei que vocês são zelosos. Primeiro Paulo foi lá, amaciou, falou, né, ali para eles, deu uma subidinha no ego deles, né? E Paulo não estava no meio de qualquer pessoa, não. Paulo estava ali na Câmara Municipal, vamos pôr ali, da cidade, né? Então ele começa ali a falar de um jeito lisonjeoso, usando a retórica, usando ali, falando com a dialética, porque era necessário isso na sua época, tá? E Paulo começa a falar isso lá bonito e tal, até que chega no final, ele pega, ele olha para aquele povo e fala assim: pois Deus, não levando em tempo a ignorância, proveu para si a salvação, que é Jesus Cristo. Então, antes de ele ter apresentado, chamado o povo de ignorante, antes de ter feito qualquer coisa, ele lisonjeou o povo, ele usou uma estratégia, né, para poder ser aceito no meio, que é isso que estamos precisando. Não é ser aceito pelo mundo no sentido de colocarmos o mundo dentro da igreja para sermos bem vistos por eles. Não, não é isso. É ser aceito por causa do evangelho. Porque eu aprendi uma coisa, que o evangelho, não existe coração duro que o evangelho não perfure, né? Então, é essa a ideia que eu tenho sobre a questão aqui de que o escritor ainda até colocou aqui, ó, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Porque Saul era um nome hebraico e não era, o hebraísmo ali não era muito bem visto, tá? No meio ali ainda, eles tinham a liberdade deles e tudo ali, mas os romanos não gostavam muito, não. Eles suportavam, né? Porque os romanos tinham a questão da Pax Romana, de que o próprio Alexandre o Grande, que deu início a essa colonização ali, tudo que pregava a questão de cativo passivo, né? No caso, eles não matavam, pelo contrário, tratavam bem ao ponto de criarem bibliotecas, cultivarem a cultura e tudo mais aí. Porém, o nome de Paulo, para eles, era muito mais bem aceito. Então, em vez de Paulo usar o nome Saul, que é o nome hebraico, né, ele usa o nome Paulo, para ele ter uma melhor entrada e ter uma vantagem, né, porque além de ele ter o nome romano, ele tinha cidadania também ali no caso, tá bom? E outra coisa aqui que eu coloquei aqui, ó, no caso, aqui no último ponto que o comentarista coloca, a ressalva que Paulo ainda anuncia, né? Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoria apostólica como ressalva, abre aspas, pela vontade de Deus, fecha aspas. Isso não é escolhido por homens. Então Paulo ele deixa bem claro que ele não foi chamado pelos homens, que nem no caso de Matias, né? Depois que Judas morre, eles fazem um concílio, vão lá, fazem sorte, tiram sorte lá em Atos, tiram sorte, e na sorte foi escolhido Matias, escolhido pelos homens, no caso ali, né? Pode pôr um exemplo aqui para vocês. E no caso de Paulo, Paulo já não fala isso, eu fui escolhido pelo próprio Deus, pelo próprio
Criador, né? Então eu até anotei aqui uma coisa que João Calvino escreveu que eu achei super interessante. Escuta aí. O apóstolo adiciona pela vontade de Deus, porquanto nenhum homem deve tomar essa honra para si próprio, mas deve esperar pela vocação divina, pois Deus é o único que pode legitimar os ministros. Ele assim confronta os escárnios dos homens ímpios com a autoridade de Deus e remove toda e qualquer ocasião de disputa irrefletida, tá? Então o que João Calvino está querendo dizer aqui? De que na época, né, existia muitos homens, que no caso Judas vai falar que são homens irracionais, que usavam os seus sonhos e suas visões para reivindicarem uma posição, né, para reivindicarem alguma autoridade. Aqui no caso de Paulo, ele tira toda essa reivindicação. Ele fala, não, eu não coloquei a mão na minha cabeça e falei assim, não, agora eu sou um pastor presidente. Ele não colocou a mão na cabeça e falou assim, não, agora eu sou um apóstolo, eu sou um diácono. Não, Paulo não fez isso. Paulo foi pelo tempo determinado pelo Pai, né? Infelizmente, aí no nosso meio, existem muitas pessoas que estão querendo atropelar, né? Atropelar o chamado, e aonde que acaba virando uma bagunça aí, e muitas portinhas são abertas aí, não por causa do chamado, mas sim por causa de uma simples rebelião aí, ou de um ato não entendido do chamado, porque chamado não se cria, o chamado você não forma, um chamado você nasce, tá? Você nasce com o chamado. Todos somos chamados à salvação, todos somos chamados à obra, todos somos chamados a isso daí, mas cá entre nós sabemos que alguns se destacam mais do que a outro. Mas porque Deus ama ele mais do que eu? Não leva por esse lado, leva aí por capacitação, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, senão nós perdemos o foco aqui da lição. Bom, a parte 3 diz assim, ó, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identificava como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso identifica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, tá? Ó, das 23 epístolas que contém do Novo Testamento, Paulo é o autor de 13. Autor dessas 13 cartas. Elas não geralmente divididas em 4 grupos, tá? Antes de nós entrarmos aqui nessa carta aqui denominada aos Efésios, ele tinha 4 grupos. Elas são geralmente divididas em 4 grupos. Primeiro grupo, a escatologia, que compreende, que são 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, tá? A soterologia, que abrange Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. O que é a soterologia? A soteriologia é a doutrina da salvação, tá? Então é soteriologia, né, no caso, que é a doutrina da salvação. As da prisão, que são compostas por Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E as cartas pastorais, que integram 1 e 2 Timóteo, Tito, tá? E esse grupo de epístolas é conhecida como Corpus Epístolas Paulina, ou simplesmente as Epístolas Paulinas, tá bom? Então, essa carta aqui, denominada aqui para a igreja de Efésios, ela é conhecida como a Epístola das Prisões. Porém, existe, como se fala, algumas dúvidas se essa epístola ela foi literalmente escrita diretamente para a igreja de Éfeso. Por que eu estou falando isso? Porque existe os mais antigos pergaminhos, vamos se dizer assim. Eu tenho até uma foto aqui do pergaminho, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês. Depois eu posto esse pergaminho aí na página, tá? Da nossa congregação.
Até tem, se você quiser procurar ainda, a Bíblia Interlinear do Novo Testamento, vai apresentar que quando Paulo ele coloca, eu vou ler aqui para vocês, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que estão, colchetes, em Éfeso, fecha colchetes, tá? E fiéis em Cristo Jesus. A graça, a paz de Deus para Pai nosso e de Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que quando, né, aparece aqui entre colchetes, como aprendemos em tempos pretéritos, né, o uso de colchete antes e depois da palavra do trecho indica a ausência da palavra. Então, nos mais antigos pergaminhos, nos mais antigos escritos, não se tem, né, a palavra ali Efésio, tá? Fica uma lacuna ali. Por isso que por uma grande parte de historiadores, uma grande parte de pastores, uma grande parte aí de teólogos acreditam e categorizam essa carta, denominada hoje como carta aos Efésios, como uma carta secular, tá? Uma carta aí que rodava ali a Ásia Menor. No caso ali, na Ásia Menor, a gente vai ver várias igrejas ali, que nem no caso Colossenses. Então, até eles usam, né, essa questão da carta aos Colossenses, porque é uma carta irmã. Ela é considerada também uma carta irmã da igreja de Éfeso, da carta de Éfeso, porque a semelhança, né, das suas palavras é muito forte ali. A semelhança entre a doutrina, entre a apresentação, a dinâmica, né, da escritura, ela é bem semelhante. Então eles consideram, e eu acredito também, eu gosto dessa ideia de que essa carta que hoje conhecemos como a carta aos Efésios, ela é no seu primórdio como uma carta circular, que ela rodava todas ali, assim como a carta de Colossenses, se você ver lá, você vai ver que na carta aos Colossenses, Paulo fala, ó, envia essa carta para Laodiceia, e a que eu enviei para Laodiceia, vocês pegam para cá e leiam ela também, né? Então isso daí é considerado como carta circular, tá? Então, nessa questão aqui de que Paulo está na prisão, nas suas epístolas à prisão, tem essa ideia também de que, essa teoria, né, no caso, que eu acho bem aceitável, tá? Que essa carta ela não foi uma carta direcionada simplesmente para a igreja de Efésios, mesmo que a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, né, no caso, ali na congregação ainda nós estávamos estudando esses dias atrás as 7 igrejas da Ásia Menor, e falamos ali a respeito de Éfeso, que era a maior, uma, né, das maiores igrejas ali da Ásia Menor, considerada ali por muito tempo a capital, né, da Ásia, e era uma igreja, uma cidade, no caso, muito rica, se adorava ali dentro a Diana, a deusa Diana, conhecida também como Artemis, e por esse motivo Paulo ficou lá por 3 anos ensinando e fazendo eles entender o que é o verdadeiro evangelho, o que é verdadeiro Cristo. Então, por esse motivo de Paulo ter ficado por esses 3 anos, ter conseguido galgar essa afinidade com a igreja de Éfeso, os historiadores colocaram o destinatário dela, né? Como eu disse aqui para vocês. Tem uma outra Bíblia aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, tá? Se vocês puderem adquirir ela, e é muito boa. Essa Bíblia aqui, elas contém muito textos dos originais, né, dos primeiros pergaminhos. Olha só como que está escrito aqui no capítulo 1 de Efésios, nessa tradução. Está escrito assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Pode ver que aqui também não tem, né, a destinação da carta, né? Então ela entra nessa teoria aí de que ela era uma carta secular, tá bom? Então essas daí são as bases mais discutidas dentro dessa carta, tá? Então, como essa primeira aula aqui é uma aula um pouco mais introdutória, é uma aula um pouco mais de cunho de informação, nós não vamos se aprofundar nos assuntos dela, tá? Isso daqui é mais uma introdução dela. Ó, o parte 4 diz assim, ó: data. De acordo com Atos,
após realizar a terceira viagem missionária e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provavelmente de redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico com o seu portador. Tá? Então a questão da data aqui está bem simples e bem explicada aqui pelo comentarista. Tá? Vamos então para... Tem um esboço aqui também que eu achei interessante aqui na carta, na revista. A hora que você pegar a revista aí, você anota lá, circula e lê de novo para você entender esse esboço aqui. Eu li um esboço no começo, né, que eu achei bem interessante, o esboço da carta aos Efésios, e tem esse esboço aqui também datado aqui pela revista, tá? Pela CPAD, ó, que fala primeiro da saudação, a preeminência de Cristo na redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento escritural dos crentes, ou espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, de novo, implemento e o propósito de Deus, reproduzindo a vinda de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo ao relacionamento do lar. Tem todas as referências aqui, tá? Que nem aqui na questão, aplicando a autoridade de Cristo ao relacionamento dos lares, Efésios 5, 22 e Efésios 6 e 9. Tá? Então essas são as bases. Está capacitado e equipado para a batalha espiritual, que é no caso da armadura de Deus, que é muito conhecida, né, entre os crentes aí. E a conclusão. Vamos então para a segunda parte aqui, e essa segunda e terceira parte eu vou ser um pouquinho mais corrido, não vou me pautar tanto, porque ela é de cunho explicativo, a própria lição ela já explica, tá, por si mesmo as suas aplicações. Só algumas observações eu vou fazer aqui. Tá? Destinatário, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada de mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas, né, entre animais selvagens e também entre homens e animais. Fundada aqui por volta de 1050, tornou-se um centro político. Tá? Foi dali que surgiu a ideia da política, né, que se originou a palavra polis. O que é político? Político, ela deriva dessa palavra polis, que é aquele que está no meio, aquele que se envolve, aquele que está integrado com as necessidades públicas. Tá? Então, a cidade de Éfeso ela tinha essa característica aí de ser uma cidade de polis, né, de políticas, e o seu comércio muito religioso também era muito forte ali. Você vai ver lá em Atos, né, que quando Paulo ele chega lá, ele começa a enfrentar ali no caso o paganismo, a idolatria, começa a enfrentar ali no caso ali também o ocultismo, né? Você vai ver que quando Paulo ele prega o evangelho sem alfinetar ninguém, pelo contrário, simplesmente apresentando o próprio Criador, o próprio Jesus como o Criador, as pessoas por si mesmo elas já começam a queimarem, né, os seus escritos ali, e muitos livros ali foram perdidos, livros de ocultismo ali foram perdidos, né, ali pela conversão. E você vê aqui que o escritor colocou até aqui, ó, suas ruas principais eram pavimentadas em mármore, era uma cidade extremamente rica. O primeiro nome de Éfeso, eu acho que isso daí é bem interessante, de cunho interessante, que o primeiro nome de Éfeso foi Pérgamo, né? Lembra lá da cidade de Pérgamo também, que foi uma das igrejas da cidade que recebeu a carta lá do Apocalipse? Então o primeiro nome de Éfeso foi Pérgamo. Depois que teve a desvinculação, né, que se manteve o nome, tirou o nome de Pérgamo e ficou com o nome de Éfeso,
E se criou depois a cidade de Pérgamo, que era tão grande quanto Efésios. As duas cidades eram cidades vizinhas e existia ali entre elas uma disputa, né, de quem tinha a maior capacidade, tanto política quanto religiosa. No caso aqui da cidade de Éfeso, existia a deusa Diana, tá? Existia o Artemis, né, no caso, existia alguns outros deuses ali, no caso que são esses mais conhecidos, e no caso de Pérgamo, existia o Esculápio, né? Existia o Esculápio, existia ali o templo de Zeus também em Pérgamo, então tinha essa disputa ali. Então vocês vão ver que a cidade de Éfeso em si não era uma cidade simplesmente uma cidade mateira, não era ela era uma grande capital. E dentro da cidade de Éfeso tinham os grandes filósofos da sua época. Um dos mais conhecidos ali, que até hoje ele é citado, foi Heráclito. Né, alguns dos irmãos aí já ouviram falar já sobre Heráclito, o grande filósofo Heráclito. Qual é a importância dele? Né, ele tem participação na Bíblia? Não diretamente, mas tem uma participação indireta, né? Que Heráclito, ele era um filósofo ali que o cara ele era um gênio pro seu tempo, não só pro seu tempo, que até hoje algumas ideias dele são discutidas. Ele é considerado como pai da dialética, pai da retórica, sabe? Aquela arte de se expressar, aquela arte de poder falar bonito, de convencer o ouvinte, né, a entender ou a se convencer, né? Hoje você vê muito político, né? No caso, na arte da retórica, que convence os seus ouvintes a receber os seus votos. Naquela época não era diferente. Lembra que Éfeso era uma cidade política? E isso daí veio da onde? Veio de Heráclito. Heráclito que tinha essa indução, que desenvolveu isso daí. Hoje para nós não é normal estudar retórica, né? Hoje são poucas pessoas que se interessam pela retórica, mas na sua época não, na sua época era de suma importância você saber retórica, porque senão você não era considerado ninguém, você não tinha força, você não tinha condição de expor ou de crescer, né? Se você quisesse crescer naquela época, você tinha que estudar retórica. E Heráclito foi quem estava em Éfeso, nasceu dali de Éfeso, e foi ele que desenvolveu diversas palavras, e a palavra mais significativa no meio cristão que foi desenvolvida por Heráclito foi aquela palavrinha conhecida como logos. Lembra aquela palavra logos? Se você ler João, né, em algumas traduções vai estar logos, mas na grande maioria vai estar verbo, porque nós traduzimos a palavra logos como palavra, né? Traduzimos a palavra logos como palavra, porém a palavra logos ela não tem uma definição, ela é como se fosse um verbo, ela é um conceito. A palavra logos ela pode significar plano, arquitetura, pode significar fundamento, ela tem uma variedade, né, de significado. E no caso, o apóstolo João, né, no 100 depois aí, não 60 depois aí, mas 49, né, depois da morte de Cristo, depois de Cristo, ele vai colocar assim, ó, no princípio era o verbo. A palavra verbo no original aqui é logos. Então, no princípio era o logos. O que João faz? João, que ele estava em Éfeso, tá? Na época que ele escreve essa carta, ele escreve o Evangelho, ele pega o conceito dos Efésios, ele pega aquele conceito filosófico deles, de que Heráclito aplicava, porque Heráclito ele falava assim, deve de existir alguma coisa que é criador de tudo isso, arquitetor, ele que desenvolveu, e eu não sei o nome, e ele foi lá e colocou esse nome de Logos, tá? Ele foi lá e colocou esse nome de Logos. João, algumas décadas depois, alguns séculos depois, ele pega essa palavra Logos e coloca assim, ó, o Heráclito, os Efésios, no princípio ele era o Logos. Olha lá que está escrito lá em João. No princípio ele era o Logos. Ele era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Ele pega uma palavra filosófica do povo da cidade de Éfeso e transforma
Para quê? Para a glória de Deus. Ele pega o conceito filosófico mais importante dos Efésios e aplica para anunciar o evangelho de Cristo. Agora eu te pergunto, Paulo era ou não era um estrategista? Paulo, ele era ou não era um camarada 100% preparado para levar o evangelho? Não é à toa que até hoje estudamos suas cartas, tá? Então, você vai ver que a cidade de Éfeso não era simplesmente uma cidade meia boca, não. A cidade de Éfeso era uma cidade historicamente competente, politicamente forte, comercialmente muito forte, tá? E tinha também a questão religiosa também, que era muito forte. Eles eram muito zelosos ali pela sua crença, tá bom? Aí a parte 2 diz aqui, ó, a religiosidade de Efésio. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, tá? Construída de mármore, e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados quando a pregação de Paulo contraria a idolatria. Tá vendo por que os efésios pegaram Paulo e quiseram descer o porrete nele? Porque Paulo chegou ali falando da ressurreição, chegou falando, engrandecendo um Deus que é maior do que todos os deuses. Ele chegou ali falando que não devemos nem de imaginar um Deus, né? Com toda a classe, com todo o amor, com todo o carinho, mas falando do evangelho puro, cru e nu, do jeito que deve de ser pregado, sem inventar nada aí, porque, né, tá desculpa a minha expressão, um nojo esse negócio aí de ficar inventando um monte de moda aí para poder manter crente dentro de igreja, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, se Cristo não for o suficiente, se a palavra não for suficiente para manter os crentes dentro da igreja, para manter o cristão firmado em Cristo Jesus, então tem alguma coisa errada aí, tá? Porque o que mantém a pessoa e liberta a pessoa não é campanha de 10 dias, não é campanha de nada, essas coisas não. O que liberta o cristão aí é a verdade de Cristo. É simples assim. É simples e prático. O que traz a liberdade é o conhecimento de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Eu só consigo alcançar a liberdade se eu conhecer a Cristo. E eu conheço a Cristo como? Como que eu conheço a Cristo? O próprio Cristo responde: examinai as Escrituras, porque é de mim que elas testificam. Né? Então você quer conhecer a Cristo? Se debruça nas Escrituras. Porque se você conhecer a Cristo, você vai poder falar muito mais fácil sobre Ele. Muitas pessoas vão se render ao pé de Cristo, não pela sua palavra, ou pela sua dialética bonita, ou pelo seu modo expressivo de falar do Evangelho. As pessoas vão se render a Cristo por causa do Evangelho. Simples. Simples. Nós não fizemos nada para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito de Deus. Quem convence é a palavra. Nós somos simplesmente portadores da bênção que Deus tem para nossas vidas. E por consequência nós somos abençoados e acontece um monte de coisas aí, tá? Na terceira parte desse bloco, a igreja de Éfeso. Essa daqui é a primeira igreja, tá? Não confunda essa igreja aqui de Éfeso com a igreja lá da carta. Porque a igreja aqui é bem no começo do evangelho. Agora a igreja da carta de Apocalipse é lá pro ano 100, tá? Então tem uma lacuna aí, tá? Então aqui é a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus nas sinagogas por um espaço de 3 meses, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios.
Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade. E segundo Irineu de Lyon, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. E vai mais uma nota aí extracurricular, que o escravo Onésimo, lembra do escravo Onésimo, lá da carta de Filemão? Também foi um dos pastores, tá? Ali da cidade de Éfeso, da igreja ali de Éfeso. Tá? Então, aqui nessa questão aqui, Paulo, ele encontra, né, 12 discípulos e eles só conheciam o batismo de João. Qual era o batismo de João? O batismo do arrependimento, se arrepender dos seus pecados. Porém, eles não conheciam o batismo de Cristo, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim que eles ouviram do Cristo, né, que já tinha vindo, eles se batizaram também, e logo que se batizaram em nome de Jesus, Paulo o impôs as mãos e eles receberam o selo. Eles receberam o dom da glossolárias, tá? Que era o falar em outras línguas, e eles receberam virtude do Espírito Santo também. Não confundir dom com selo, tá bom? Dom é uma coisa, falar em língua é uma coisa, ser selado pelo Espírito de Deus é outra coisa totalmente diferente. Em nosso meio nós achamos que só aquele que fala em língua estranha tem o Espírito Santo, e não é assim que funciona, tá? Não é assim. O falar em outras línguas é dom espiritual. O falar em glossolaria é dom espiritual. É um dom, eu posso ter como não ter. É como se eu tivesse o dom de cura e talvez você não tenha. É como se você tiver o dom de discernimento e eu não ter. Dom é dom. O que é dom? Dom é um presente, é um moá, é um mimo de Deus para a tua vida. Dom espiritual não depende não característica, né? Não caracteriza santidade de ninguém. Porque o próprio Jesus vai falar assim, né? Lembra lá que os camaradas vão chegar assim, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, em teu nome fizemos sinais, prodígios e maravilhas, em teu nome fizemos isso, aquilo outro. Jesus vai olhar para ele e falar assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. A igreja de Coríntios era a igreja que tinha todos os dons, porém, ela foi uma igreja aí que tinha muito problema, né? Então você vai ver que dom espiritual não mostra que a pessoa ela é santa, tá? Tem muita gente aí fazendo muita bagunça aí, usando o nome de Deus e curando aí em nome de Deus, e não tem Deus no negócio, porque é um dom. Porém, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, ele é independente da glossolária. A partir do momento que você conhece e confessa com os seus lábios, não é publicamente para o mundo ouvir, não, não, é de coração. Quando você confessa de coração que Jesus é teu Senhor, que sem Ele não estaríamos aqui, que Ele é o teu Salvador, você é selado com o Espírito Santo. E quando você recebe esse selo do Espírito Santo, muitas coisas que você fazia antes, você começa a deixar de fazer. Há uma radicação, há uma coisa radical na vida de muitas pessoas. Lógico que existem pessoas que vão andar que nem a luz da aurora. Vai, pum, pum, pum. Ela conhece a Cristo bebendo, conhece a Cristo fumando, conhece a Cristo se prostituindo, conhece a Cristo na droga, conhece a Cristo em tudo aquilo ali. Mas vai aí, ó, pum, para e passo. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, o que acontece? Daqui um pouquinho ela chega meio-dia perfeito, não tem vício mais nenhum, porque houve um processo de libertação. Agora tem pessoas que é radical. Tem pessoas que fumavam num dia, no outro dia já não fumava mais. Eu sou testemunha disso. Eu, antes de eu me firmar novamente com Cristo, eu fumava num dia, e um dia eu me ajoelhei em frente da minha esposa, que eu e ela tava brigando por causa de cigarro, né? E ela brigava, ela não queria que eu fumava, e isso daí já faz uns 12, 13 anos atrás aí. Eu e ela, eu fumava, eu chegava com cheiro de cigarro em casa, ela ficava, não vai, brigava comigo, parecia que eu tinha chegado bêbado em casa, tanto que não brigava, por causa do cigarro. E aí eu comecei a perceber uma coisa, eu falei, poxa, eu tô perdendo a minha família, estragando a minha saúde,
Eu já aceitei a Cristo, eu tenho um Espírito que está querendo habitar em mim, eu vou ficar sujando esse templo? Eu me botei no chão de joelho, falei, Senhor, me liberta em nome do Senhor Jesus, me dê condição. E para honra e glória do Senhor, num dia eu fumava, no outro dia eu já não fumava mais. Eu tenho testemunho para todo lado isso daí. O que é isso? É radical. Tem alguns que é processual e tem outros que são radicais. Eu, graças a Deus, foi radical. Eu tinha vários vícios, perdi a vontade de muita coisa. A vaidade da minha vida sumiu. Eu não ligo se eu tô de bermuda, se eu tô de calça, se eu tô de chinelo. Eu gosto de estar de barba feita, mas não por causa de vaidade, mas sim por costume e ética da igreja também, da nossa igreja, que orienta os nossos pastores a estar de barba feita. Mas o ponto X aqui é que quando você recebe o Espírito de Deus, algo miraculoso acontece na tua vida. É impossível você olhar para mim e falar assim, eu tenho o Espírito Santo, mas continuo com os mesmos projetos do passado. Não, tem coisa estranha. Andar com Cristo é andar em novidade de vida. Estar em Cristo é ser uma nova criatura. É você, tudo bem, não se libertar do dia para a noite, mas é a cada dia você se libertando, cada dia você buscando a presença do Senhor. E quando você tem um encontro com Cristo, meu querido, você pode ter certeza que tudo é diferente. Tudo é diferente. No caso aqui desses 12 que receberam ou foram selados com o Espírito Santo, você pode ter certeza que a vida deles mudaram. Como de milhões de pessoas no nosso meio, já mudou também. Por isso que eu te convido, meu irmão, a ter uma experiência íntima com o Espírito Santo. Mude as atitudes, porque lembra que eu falei que dom espiritual não identifica, não categoriza santidade de ninguém. O que você quer conhecer uma pessoa que é santa, olha para os frutos dela. Se ela é benigna, se ela é paciente, se ela é benevolente, se ela é compromissada com a verdade. Olha para os frutos, porque é pelos frutos que vamos conhecer a árvore, né? Então você vai conhecer como uma pessoa que ela é santa quando ela mostra pelos seus frutos, tá bom? E aqui ele falou assim, o evangelho voltou, E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano, tá? Então aqui já mostra aqui que tem muita gente que fala assim, não precisa congregar. Claro, é a ideia de cada um, fica à vontade para fazer o que vocês quiserem. Mas eu fico aqui ainda com essa ideia aqui que está na Bíblia, né, de que Paulo alugou até mesmo um salão lá em Éfeso, né, até na escola de Tirano, alugou uma sala para poder reunir melhor, né, as pessoas que eram afeitas. Pastor, mas por que naquela época não tinha templo? Claro que não tinha templo. Você quer comparar aquela época com hoje? Aí é fácil, né? Naquela época não tinha templo, porque quem dominava ali? Eram os judeus que dominavam? Era Cristo que dominava? Claro que não, quem dominava ali eram os romanos. Os romanos nunca que ia deixar o cristianismo crescer ali mais do que eles. Então por isso que houve a opressão no primeiro, segundo, terceiro século contra os cristãos, porque eles não tinham direito a nada. Hoje você está no céu, hoje você tem um benefício aí que milhões de pessoas não tiveram. Hoje, mesmo com as nossas igrejas fechadas, por causa de um vírus, isso não é perseguição. Tem muita gente, eu ouvi muita gente falar, é perseguição contra a igreja. Que perseguição contra a igreja, mano? Perseguição contra a igreja nada não é perseguição contra a igreja ainda. Isso daí é simplesmente uma questão humanitária, para não deixar se espalhar um vírus. Mas isso não é perseguição. Perseguição acontecerá daqui a um tempo. Relaxa. Tudo isso que está acontecendo é simplesmente sinais daquilo que está por vir. Tá? Isso daqui é leve, isso daqui é mamão perto daquilo que está por vir ainda, tá? E eu oriento a você a ficar preparado, né? Porque só vai ser pego de surpresa aquele que não tiver preparado. Se você tiver preparado, fundado nas escrituras, você pode ter certeza que isso daí não será surpresa. E por que Paulo saiu dos judeus e foi para os gentios? Porque os judeus não deram ouvido para Paulo. Era comum Paulo chegar em cada cidade e começar a anunciar o evangelho, anunciar a ressurreição de Cristo, anunciar a obra de Jesus, cumprindo as profecias e tudo mais. Porém, os religiosos da sua época não aceitaram. Apedrejaram Paulo por muitas vezes, Paulo foi chicoteado muitas vezes, Paulo foi expulso de cidades muitas vezes por causa disso. Agora, o que acontece? O apóstolo Paulo começa a anunciar
para os seus, junto como Cristo fez. Eles não quiseram, o que Paulo fez? Voltou-se para os gentios. Hoje no nosso meio tem muita gente, infelizmente, irmãos, tem muita gente que está com as mãos estendidas, clamando por misericórdia, clamando por socorro, e nós passamos de passo largo como se não tivéssemos visto ele. E tem gente que nós estamos tentando puxar e elas ficam encolhendo a mão, não querendo ser ajudadas. Às vezes temos que fazer que nem Paulo fez. Agir com misericórdia? Claro. Pegar o evangelho? Claro. Só que ir atrás daqueles que estão necessitados, daqueles que estão clamando por misericórdia. Porque hoje tem muitas pessoas que não querem ser ajudadas. Arruma desculpa de todo lado, de todo jeito, para não serem ajudadas. E a primeira coisa que faz é se levantar contra aqueles que estão querendo ajudar. E vem com essa aqui, é por causa de interesse. Interesse nada, irmão. Tudo isso daqui é vaidade. O interesse maior é na salvação. Se anunciamos o evangelho, é porque tememos a Deus e queremos que todos se salvem, porque essa é a vontade de Deus. E se essa é a vontade de Deus, é a nossa vontade também, tá bom? Então, só para continuar aqui, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Lembra que eu falei no começo aqui da aula que havia essa dubiedade, essa dúvida aí? Porque Paulo ele ficou 3 anos lá em Éfeso. E quando ele manda uma carta para Éfeso, ele não manda saudação para ninguém, porque todas as cartas dele ele mandava saudação, ele anunciava um nome, ele mandava um abraço para tal, para Lloyd, para Cláudia, para Júnior, e falava lá. Mas nessa carta aqui ele não fez isso, foi muito breve. A mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Lembra lá que eu falei que é uma carta circular? Que possivelmente pode ser uma carta circular. Então ele não destina um ambiente, ele deixa aberto. Isso é aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinatários. Deixa eu subir aqui. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, como eu disse para vocês, destinada aos cristãos da maioria gentílica das últimas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso e metrópole mais importante daquela região. Então, essa carta provavelmente ela foi para tudo aquilo ali, tá bom? E agora eu vou fazer só a leitura aqui do terceiro tópico, o propósito da mensagem, que aí aqui nós vamos falar qual era o propósito dessa carta aqui de Paulo para aquela igreja, ou para aquela redondeza no caso. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como a outras de Paulo. Ela não foi de cunho doutrinário para algo específico, tá? Esse daqui ele é algo mais generalizado. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos alguma ênfase que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam a religião de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos eram marcados pela imoralidade de bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma precaução com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de entender as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teólogo sobre a igreja e o corpo de Cristo. Tá? Então essa carta aqui ela é de cunho eclesiástico,
né, de eclesia, de cunho para a igreja, como se fosse o Evangelho de João, para a igreja. Então a epístola de Paulo aos Efésios é para a igreja, e ele explica algumas coisas aqui e alguns afazeres da carta, tá, para a igreja ali. Deixa eu ver aqui onde que eu marquei. O helenismo era muito forte ali, era a questão do raciocínio, né, que Deus tinha revelado. O pessoal helênico ali era um pessoal mais voltado a fatos, né, e o cristianismo, querendo ou não, na sua época era algo místico, algo novo. Então, se eles vinham com uma coisa ali muito mística, né, então ele coloca aqui, ó, magia, mas agora se reuniram com os santos na fé. E muitas pessoas que se convertiam ao cristianismo, às vezes traziam as suas práticas, né, do ocultismo, traziam as suas práticas do mundanismo, do helenismo, do romanismo, para dentro da igreja. E foi aonde começou a surgir ali as heresias, né? Começou a surgir a questão de querer se infiltrar, dificuldades dentro da igreja, falsos mestres, falsos profetas, e sempre foi uma briga muito grande, porque o mundo sempre quis se infiltrar na igreja. O mundo sempre quis se infiltrar na igreja aí. Por isso que eu não concordo com esse negócio de... desculpa, se você gosta disso, fica à vontade. Mas como se fala, opinião própria, tá? Eu não concordo com esse negócio de dança, de festa, de carnaval gospel, balada gospel, rave gospel, retiro. Eu não concordo muito com isso, porque parece que estamos querendo colocar o mundo dentro da igreja para poder entreter os membros. E como eu já disse outra hora aqui, se o evangelho, as escrituras não for suficiente, de nada será, entendeu? Nada será, porque quando acaba uma festa, as pessoas que foram naquela festa não estão voltando mais depois. São raros, algum ou outro, vão por aí, mas a grande maioria não volta. Porque foram para aquilo lá por causa da festa, não por causa da palavra. Mas quando a pessoa vai por causa da palavra, não tem nada que tira ela da presença do Senhor. Nem luta, nem consequência, nem enfermidade, nada faz ele sair da presença do Senhor, porque ele se converteu através da palavra, através da exposição bíblica, e não é do meu achismo. Aí eu leio um texto da Bíblia, aí eu fazia, eu acho que aquilo ali é isso. Não, irmãos. A Bíblia ela foi feita para ser exposta. Você pode até fazer um sermão temático? Claro que pode. Eu já vi gente dominar o sermão temático. Porém, não é todos que dominam o sermão temático. Eu tenho um pastor, meu pastor Tristão, poxa vida, ele domina a questão da exposição temática. E outra, é um temático, porém, bíblico. Não é um temático herético. É um temático bíblico. Ele usa as fontes bíblicas e passagens bíblicas para mostrar. Isso daí quem acompanha lá na sede vê. Porém, existem pessoas ali que faz assim, ó, Deus vai me revelar a mensagem, uma mensagem vai vir quentinha do céu, sobe em cima dos púlpitos e fala um monte de asneira que não tem nada a ver com Bíblia. Aí fica difícil. Porque começa assim a infiltrar heresias dentro. Lembra que os bereanos foi elogiado por Paulo porque ele examinava as escrituras? É assim que temos que ser, uma igreja bíblica, porque a Assembleia de Deus, ela pode ter todos os defeitos que ela tem, mas ainda assim a essência dela é bíblica, ela é pentecostal bíblica, tá? Então temos que continuar com isso daí, e não deixar que essas heresias entrem dentro das nossas igrejas, tá? E sob essa premissa, podemos considerar que a intenção do autor Efésios era tal. Eu tinha marcado aqui, destaque-se ainda uma precaução na unidade entre os judeus. Tá. Aqui, ó, esse daqui é interessante, ó. Destaque-se ainda uma precaução com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, tá? O que acontece? Os judeus e os cristãos não se deram bem pelo simples fato de que o cristianismo ele não foi simplesmente só para os judeus, né? Como no princípio eles achavam que era. E por isso que Paulo elogia a igreja falando que eles entenderam qual era a revelação de Deus para a vida de Paulo. Porque Paulo ele entendeu que o evangelho não era só para judeus, que o evangelho ele era para todas as criaturas, sejam elas gregas, romanas, gentil, persa e até os confins da terra. Por isso que Paulo elogia no começo dessa carta falando que eles tinham entendido qual era a mensagem de Paulo. E
Os judeus, no caso, expulsaram os cristãos do meio do judaísmo, foi logo no primeiro século. Voltou. Tinha caído aqui. Logo no primeiro século de um concílio, um judeu sacerdote lá chamado Rokan Ben Zakkai, ele determinou, tá? Ele determinou que os judeus, no caso, tinham que se separar dos cristãos, da seita do Nazareno, né? Então, eles tinham uma rincha aí. Porém, existia ainda alguns judeus que se converteram, né, ao cristianismo, à fé cristã, e só que ainda assim eles ficavam um olhando com ressalva com o outro. Então, Paulo, ele apresenta aqui nessa carta que não tinha que acontecer isso, que eles tinham que continuar lutando para manter a paz entre eles, entre gregos, gentios, judeus, tá bom? Então essa daqui é uma aplicação aqui de Paulo. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Lembra que eu falei para vocês no começo aqui que Jesus é a cabeça tanto aqui em Éfeso como para os colossenses, tá? Como a cabeça da igreja, e a igreja o corpo. Somos os membros do corpo de Cristo. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Poxa vida, isso daí é bom demais. Quando você conhece que é Cristo, o Espírito habita em ti, meu Deus. Terceiro, a reconciliação, deixa eu subir aqui, do povo por intermédio da cruz de Cristo. Quero frisar isso daqui. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola... Aqui, tá parando o negócio aqui. Deixa eu ver aqui. O Espírito e a frutificação da adoração da intenção do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrinas, fé e prática. Olha que legal. Doutrina, fé e prática de vida cristã. Ou seja, de tudo o quanto Deus fez e de tudo que se espera que a igreja faça. Desculpa aí. Então, o que acontece? A igreja, ela é feita de aqui, ó, de doutrina dos apóstolos, da fé não fingida e de prática, tá? Eu tenho sempre o costume de dizer ali na igreja, na congregação, de que nós temos que ser uma igreja fora dos portões, porque ser igreja dentro de quatro paredes é fácil, é simples. Pregar dentro de uma igreja, mesmo que para muitos seja difícil, para muitos sejam assustador, mas ainda assim é fácil. O problema é você ser igreja fora dos portões, fora dos muros, fora da casa, porque você vive muito mais tempo fora do templo do que lá dentro. Nós vivemos, né? No caso, muito mais tempo fora dos templos do que lá dentro. É muito mais provável que Cristo volte enquanto estivermos trabalhando do que estaremos dentro de um templo. Então, a igreja, ela é formada de um corpo. E essa cabeça é Cristo. Cristo organiza e conduz a igreja. Nós, como corpo, temos que praticar, fazer as boas obras. Boa obra não salva ninguém, porque a salvação não é por obras, é pela fé. Não é pelo seu esforço que você vai ser salvo. Porém, você conhece ou reconhece que você é salvo a partir do momento que você começa a fazer boas obras. Tá? Então, você quer conhecer uma pessoa que é salvo, é quando ela faz boas obras aí. Tá? E eu grifei aqui, que essa daqui foi a última parte, para a conclusão, mas eu grifei aqui, ó. Cadê? A reconciliação
a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Irmãos, não sei se vocês vão me entender. Eu tenho um pensamento meio diferente nisso daí. Eu tenho minhas bases, eu tenho minhas teorias e tenho minhas fontes para isso. Mas enquanto nós ficarmos olhando para um Cristo que está pregado numa cruz, talvez nós não conhecemos ele ainda. Se nós ficarmos só valorizando a cruz, talvez falta nos conhecer a esse Cristo. Porque o símbolo do Evangelho, o símbolo do cristianismo, não é a cruz, ou pelo menos não deveria de ser a cruz. Porque a cruz, ela simboliza o quê? Ela simboliza a maldição, o preço. Sem a cruz não teria o preço pago. Lógico que ela faz parte da redenção. Porém, a valorização não deve de estar na cruz, segundo o meu ponto de vista. A valorização deve de se estar em um túmulo vazio. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Vã seria a nossa pregação, como Paulo diz. Valorizamos demais o Cristo na cruz e esquecemos de dar supervalorização no Cristo ressurreto. Porque quem vai vir buscar a igreja não é um Cristo que está numa cruz, mas é um Cristo que está ressurreto, à destra do Pai. Então, penso eu, segundo a minha cachola aqui, que valorizamos muito a cruz e desprezamos muito o túmulo vazio, sendo que estamos fazendo uma inversão de valores aí. Estamos fazendo uma inversão de valores. Pela cruz houve a reconciliação? Faz parte. Fez parte. Passado, fez parte. Mas a reconciliação veio pela ressurreição de Cristo. A reconciliação não é por causa simplesmente da cruz. Porque o Cristo morrer na cruz não foi o maior preço a ser pago. Claro que não. O maior preço a ser pago foi Cristo espiritual, foi um Deus morrer por nós. Esse foi o maior preço, não foi Jesus ter ido para a cruz. Jesus ter ido para a cruz fez parte. Porém, o principal motivo de estarmos aqui não é por causa da cruz, mas é porque ele ressuscitou. É por causa disso. É o que eu penso e eu convido você a pensar junto comigo isso. Começa a matutar aí que a reconciliação que veio para nós não é por causa da cruz. A cruz fez parte, mas definitivamente estamos aqui em Cristo Jesus porque o túmulo está vazio, tá? E a promessa de que ele voltará, tá bom? E aqui para concluirmos, eu vou ler só a conclusão aqui e encerramos essa live aqui. Conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exposições nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Amém, meus irmãos? Então, fiquem aqui com essa conclusão dessa carta. Lembrando que essa carta aqui, ela é simplesmente, essa primeira lição no caso, ela é simplesmente de cunho introdutório, tá? Apresentação aqui da finalidade da carta, falamos aqui algumas coisas aí extracurriculares, tá bom? E eu convido vocês sempre aí a estar curtindo aí a página aí da nossa congregação, e assim quando voltarmos, tá, a podermos nos reunir, faça uma visita para nós lá. Ficamos lá na Rua Amazonas 689, ali no Jardim Califórnia. Vai ser um imenso prazer receber você lá. A família da congregação do Califórnia está de braços abertos ali para vocês, tá bom? Ah, pastor, mas eu não moro na Califórnia, fica muito longe. Irmãos, fica tranquilo. A nossa igreja Assembleia de Deus aqui de Monte Alto, graças ao bom Deus, é grande. Nós temos a sede ali com o pastor Tristão ali na São Guilherme, tá? Temos ali o Canaã, junto ali com o pastor José Luiz Galego, grande homem de Deus também. Temos o Paulista 2, tem ali o pastor Antônio, tá? Pastor Antônio, que é um grande homem de Deus, ali também vai estar ali de braços abertos para receber vocês. Temos lá na Aparecida de Monte Alto, tá? Temos ali com o pastor Fábio. Temos aqui também no Alvorada, tá? Com o pastor Zé de Souza, homem que está trabalhando aí direto. Temos aqui no Veracruz aqui também com o pastor Romeira, acredito que é conhecido de todos, amigo pastor Romeira aí também,
tá? Então temos aí diversas congregações aqui na cidade de Monte Alto. Em todos os bairros da nossa cidade aqui, praticamente tem uma Assembleia de Deus, tá? E todas as nossas Assembleias de Deus zela, tá? Pela a vida da igreja. Não somos perfeitos. Ah, pastor, eu não vou naquela igreja por causa disso, daquilo. Irmão, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós temos problemas aí, e a igreja ela é feita de um corpo e todos nós estamos lutando para alcançar a perfeição, tá bom? Beijo no coração, a paz do Senhor, tenha uma boa noite, que o Deus do céu possa recair sobre a sua vida, dando graça, paz, amor, prosperando e protegendo você nesses dias, tá bom? Vou só fazer uma oração aqui para encerrarmos. Deus, abençoe teu povo, Pai. Derrama da sua graça, da sua misericórdia. Abra, Senhor, a cada dia o entendimento deles. Dê-nos, Senhor, condições de conhecermos a Ti. É o meu pedido a Ti. Certo dos Teus cuidados, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe. Amém. Deixa eu desligar aqui.